Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gunnar Sotero do canal Historiando com Gunnar Sotero e hoje nós vamos aqui retomar um assunto importante: guerra na Ucrânia. 24 de fevereiro, um ano de guerra na Ucrânia. Então, há um ano atrás, Vladimir Putin ia ter os canais de televisão, principalmente da estatal russa, e anunciava o início da operação militar especial, né? Cujo objetivo era, proteger os cidadãos russos étnicos do leste ucraniano e principalmente impedir a adesão da Ucrânia à OTAN. Ele dava o sinal de largada para a invasão da Ucrânia, né? Um país soberano que teve a eleição anos atrás do presidente Volodymyr Zelensky, né? E que ele acusava de ter dentro da Ucrânia um movimento neonazista, um movimento Azov, que era um batalhão paramilitar que ocorria ali na região do sul da Ucrânia, encabeçado principalmente por ex-militares que desejavam, por exemplo, expulsar os russos da Península da Crimeia. Uma das questões aí complexas desse conflito. Lembrando que a guerra da Ucrânia, apesar de ter iniciado em 2022, ela tem alguns motivos já mais anteriores, né? Em 2014, por exemplo, a Rússia ocupou a Península da Crimeia, no Mar Negro, sob o argumento do que existia uma influência dos Estados Unidos no movimentos democráticos contra o então presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, que era um presidente ucraniano que muito próximo dele, Putin e de Moscou. Então, os Estados Unidos financiaram esse movimento que levou à queda do Yanukovych e anos mais tarde elegeu o Petro Poroshenko. Então, deu início à guerra da Ucrânia em 2022, uma guerra efetiva de movimento, né, cujo ato de operações é a Ucrânia, né? Houve uma invasão maciça pelo norte, pelo leste, pelo sul, pelo oeste e pelo sul, né? O leste da Ucrânia é a região oeste da Rússia, né? A região de maior fronteira com a Rússia, o país com a maior fronteira com a Rússia é a Ucrânia, com 2.284 quilômetros de extensão, uma fronteira muito grande. E o medo do Putin é que desde o final da União Soviética, em 1991, a OTAN veio avançando sobre a região do leste e que a OTAN estabelecesse ali base de lançamento de mísseis. E aí o que pegou, né? A Rússia acreditando no seu potencial bélico, na sua indústria bélica, nas suas forças, né? Extremamente numerosas, bem equipadas, com equipamentos muito modernos, né? Tanto a força terrestre como aérea e naval. E a Rússia é um dos países, lembrando que ela possui a tríade militar, que tem a capacidade de lançar artefatos nucleares de 3 plataformas, né? Aérea, terrestre e marítima. Então ele dá início acreditando que vai vencer a guerra em 15, 30 dias. E não é isso que ocorre, né? A Rússia comete uma sequência de erros, a Ucrânia promove uma defesa muito heróica, principalmente de Kiev, né? A batalha do aeroporto, onde se perdeu o maior avião do mundo, né? Em Gostomel ali. E a invasão que veio da Bielorrússia, que está a poucos quilômetros, uma quilometragem muito perto entre Kiev e a Bielorrússia. Então houve uma invasão muito forte. E a Ucrânia resistiu. Por que a Ucrânia resistiu? Alguns fatores importantes. Primeiro, porque o Ocidente se pontificou a defender a apoiar a Ucrânia, né? Não defender, mas apoiar. Estados Unidos, Reino Unido, principalmente a OTAN, começou a criticar, falar, olha, o que é isso? Não, essa guerra não tem justificativa, é uma guerra ilegal. Começou a ter essas questões, os países começaram a ter medida contra cidadãos russos, né? Caçar passaportes de diplomatas, de empresários. Alguns tiveram que vender os seus empreendimentos porque não podiam movimentar dinheiro. E começou a aparecer aí, no desenrolar da guerra, sanções econômicas, punições econômicas, não só contra a Rússia, mas contra cidadãos russos.
E isso também se deve porque a Ucrânia, desde outubro, né, a partir principalmente de agosto para outubro de 2021, começou a receber uma grande quantidade de armamentos anti-carro, anti-aeronaves. E o que acontece? O exército russo acreditou que venceria essa guerra de forma rápida. Porém, a defesa da Ucrânia foi muito obstinada, muito bem estabelecida em pontos chaves. A partir dali de maio para junho, começou-se a ter o medo da Rússia bombardear a maior usina nuclear da Europa, que é a Zaporizhia, né? Que a energia, o sistema energético da Ucrânia é baseado em usinas nucleares, né? Então tinha-se um medo, né? A Rússia avançando em várias posições, em várias direções. E a partir desse período de maio, justamente de abril para maio, as coisas estabilizam, né? Mesmo a ofensiva russa tendo conquistado cidades grandes como Kharkiv, por exemplo, né, avançado sobre Kherson, né, chegado a Zaporizhia, os ucranianos continuaram, né, muito firmes. E aí começou, né, depois de várias tentativas de conquistar Kiev, a Rússia não conseguiu. E aí ela começa a recuar, né? Ela começa a se reorganizar na região de Donbás, onde fica as repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk, né? Naquela região ali, próximo ao mar de Azov, e começou a perder territórios, né? Pequenos territórios. E aí os ucranianos começaram a avançar, tá? Começou a ocorrer o que eles chamavam de uma retirada estratégica da Rússia, mesmo porque durante a guerra a Rússia alongou muito as suas frentes de batalha e não conseguia manter um sistema logístico de abastecimento de suprimentos, como alimentos e suprimentos médicos, suprimentos de munição, e começou a faltar combustível. Algumas colunas começaram a ficar paradas por conta de combustível, então começou a ter problemas. E com isso a Ucrânia foi se defendendo, batendo carros de combate, derrubando aeronaves. A força aérea ucraniana conseguiu, assim, capengando, conseguiu manter-se uma estabilidade, né? A Rússia não conseguiu a supremacia aérea no espaço ucraniano. Isso é um fator importante para a defesa, né? E aí começou também nesse período de junho a surgir os primeiros sinais de crimes de guerra que foram reconhecidos, né? Prisioneiros amarrados com sinais de execução. E a partir de junho também chega um novo patamar, um conflito, quando os Estados Unidos envia plataformas de lançamentos como a HIMARS para a defesa ucraniana, que é um equipamento muito importante de artilharia móvel. E a partir disso as forças ucranianas começam a ganhar moral e começam a lançar contraofensivas, pequenas, conquistando pequenas cidades, pequenas regiões, e conseguem ir empurrando. E em setembro conquistam, né, retomam Kharkiv, que é uma das maiores cidades ucranianas, e consegue, né, Kharkiv é a segunda maior cidade ucraniana, e aí consegue literalmente controlar alguns entroncamentos ferroviários e começa a chegar a Donbás e manter um suprimento a Donbás. O Putin ordena em setembro um processo de mobilização de reservistas muito grande, o que assustou, né, o mundo. Que vitória é essa que você está cantando, né, e que você não consegue derrotar um país muito menos capacitado militarmente do que vocês. E aí o Kremlin acelerou a anexação de territórios, né, da Ucrânia, principalmente a região de Donbás, que é Luhansk e Donetsk, né? E aí o que acontece? Os ucranianos, a partir daí, vão destruir a ponte da Crimeia, que liga a Rússia à Crimeia, que foi um abalo na estrutura russa. E em novembro, a Rússia vai sofrer uma derrota humilhante em Kherson, que é uma grande cidade, né? Lembrando que a Ucrânia é dividida quase que ao meio pelo rio Dnepr, então Kherson fica próximo às margens do Dnepr e é uma região estratégica, tá? E aí o que serviu para observar? Que a Ucrânia tem essa possibilidade de fazer essa contraofensiva, ao mesmo tempo que a Rússia começou a aumentar não só o efetivo militar, mas como as ameaças de usar
armas nucleares, né? Tanto Sergei Lavrov como o Peskov começaram a discutir isso, o Medvedev também, que faz parte da estrutura administrativa russa, junto com Putin, começaram a falar isso forte. O ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, ele tem essa política, inclusive essa semana ele nomeou alguns oficiais que sofreram derrotas na guerra. E para finalizar, né, em 2023, a Rússia, no início de 2023, a Rússia conseguiu tomar algumas frentes, principalmente a cidade de Bakhmut e de Soledar, que é onde ela mantém uma frente ativa, né? A guerra continua, né? Sem um final definitivo, existe muita expectativa, e ela continua nessa proporção, né? A bravura da resistência ucraniana contra as aspirações efetivas de Putin. Quem que leva isso aí? Então, existe aí muitas questões para nós discutirmos, mas hoje fica só por isso, tá? Esse panorama para nós termos a ideia de que pé está esse conflito. Os próximos nós vamos falar aí possibilidades pós-guerra, as inovações, o uso de tecnologia nessa guerra e principalmente literatura sobre a guerra. Então, siga o nosso canal, não deixe de dar aquele joinha, de curtir, de compartilhar, de deixar sua opinião. Se você tiver uma pergunta, deixa aqui que nós vamos resolver, buscar responder. Então, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.